vindo partilhando a palavra de Deus. Dando continuidade aqui à nossa partilha. Nós já estamos no número 39, né? Partilhando aqui já 39 vídeos partilhando. Hoje estamos de Mateus capítulo 8, do versículo 18 ao 21. É um texto da Bíblia que fala do discipulado, né, de Jesus. Certo dia, vendo-se no meio de uma grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Aqui Mateus já está mostrando aqui um cenário, né, onde Jesus está no meio de uma grande multidão. E Jesus pediu para os seus discípulos que o levasse para o outro lado do lago, né, da margem. Ele estava em uma margem e pediu para levar para outra. Com certeza aqui Jesus já tinha terminado de fazer uma pregação, né, e já solicitou para ir para outra margem. Ou seja, a missão não parava. A missão não para. Ele já pediu que levasse ele para o outro lado. Para a missão continuar evangelizando, curando. E no versículo 19, continuando, Mateus fala: nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Olha, se aproximou de Jesus um escriba, se oferecendo a seguir Jesus, a ser discípulo de um escriba, se ofereceu para seguir Jesus aonde quer que ele vá. Jesus, versículo 20, respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Vou coçar aqui a cabeça, gente. Uma pessoa pediu para seguir Jesus. E Jesus veio com essa resposta aqui. Por que será? Essa pessoa não pediu para ser curado. Essa pessoa não pediu um milagre. Só disse, depois que terminou a pregação de Jesus naquele lugar, naquela margem, e quando ele estava indo para outra margem, apareceu esse escriba e disse que ia segui-lo por onde quer que ele for. Mas por que Jesus foi dizer para ele que, olha, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm um ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? Ou seja, não tem onde descansar. Jesus estava dizendo para essa pessoa, que era um escriba, que estava querendo segui-lo, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho casa, eu não tenho onde descansar, eu não tenho nada. Deixou um recado para ele. O que será que Jesus deu um recado para ele? O que será? Essa mesma passagem, se você for em Lucas, capítulo 9, versículo 57, tem a mesma passagem. Só por curiosidade, gente. Vamos lá em Lucas 9, né? 50, versículo 57. Olha, nós estamos em Mateus, capítulo 8, versículo 18, né? Isso está escrito. E no capítulo 9 de Lucas, no versículo 27, está dizendo o seguinte: enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: as raposas têm covas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em Lucas fala que um homem se ofereceu a seguir Jesus. Em Mateus fala que esse homem era um escriba e queria. Se você
observar os evangelhos, todos os evangelhos, e principalmente nas passagens que falam de Jesus formando os 12 discípulos, ele chama, ele convida. Quando chega para Mateus, né? Vem, segue-me. Chega para Pedro, João. Você vai ver Jesus convidando os 12 a participar do seu discipulado. Só que tem interessante. Teve um que Jesus não chamou, que se chama Judas. Você não vai encontrar na palavra de Deus Jesus convidando Judas Iscariotes, o traidor, o que eu iria entregá-lo, para ser discípulo dele. Alguns estudiosos dizem que esse homem que se oferece aqui seria Judas. Judas se coloca à disposição de Jesus para segui-lo. E Jesus, que conhece o coração de todos, sabia que ele tinha interesse. Era um interesseiro. Ele é um interesseiro. E Jesus já disse a resposta: olha, eu não tenho onde repousar minha cabeça. Todos têm lugar. Você está procurando conforto? Está procurando o quê? Jesus aproveitou o momento e disse: olha, não tenho onde descansar a cabeça. Eu estou aqui para servir. Eu estou em missão. O Filho de Deus, eu que sou o Filho de Deus, não tenho nem onde repousar a cabeça. Não tenho uma casa. Deu um recado para essa pessoa que disse que ia segui-lo. E essa pessoa o seguiu, depois de ouvir o recado. O que é interessante, se chamar a atenção aqui, que eu quero chamar a atenção, é que Jesus, né, conhece os corações de todos. Apesar da palavra não falar, eu acredito nesse raciocínio de alguns estudiosos. Dizer que esse que se ofereceu era Judas. Porque nas passagens, quando a gente vai ler na palavra de Deus, a gente encontra Jesus convidando. Mas Judas, a gente só vai encontrar, saber que ele faz parte do 12, quando Jesus, Mateus, vai fazer a relação dos 12. Quando Jesus finaliza, ele diz: olha, os 12 discípulos serão esses. Vai falando Mateus, Filipe, Pedro, Simão, Pedro, e vai falando. E no final fala: e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Aí Judas já aparece no meio dos 12, mas não mostra como foi. Aqui mostra. Ele já estava... Judas já entrou lá, não foi convidado por Jesus, mas Jesus deixou, permitiu, que sabia que fazia parte. Já sabia, desde que na hora que Judas entrou lá, que ele ia trair. E Jesus, né? Ele veio, chegou aquele que vai me trair. E acolheu. Porque fazia parte da missão. Fazia parte daquilo que ia acontecer. E eu vou ter muito cuidado de falar agora, porque assim, eu já falei em outros vídeos, né? Existe, né, os livros apócrifos. Quem são esses livros? São os livros que não foram inspirados por Deus. E eu expliquei, não. O que são livros inspirados por Deus? São os evangelhos que não têm erro. Esses evangelhos aqui não tem erro nenhum. Se você ler ele, todo ele, a palavra de Deus, vai nos conduzir à salvação. E os apócrifos? Quando você lê, tem alguns apócrifos que você vai olhar assim: rapaz, não vejo tanta coisa errada não. Até, tem alguns que confirmam até os evangelhos canônicos que nós utilizamos. Mas eles não foram inspirados. Ou seja, quem escreveu, né, escreveu a parte humana, a sua visão pessoal. É como a gente tivesse, né, em uma reunião, alguém está escrevendo a ata e escreveu o que aconteceu. Olha, aconteceu isso, aquilo outro. Olha, a ata está pronta. Os evangelhos, os livros, não são nada mais, nada menos que uma ata, um registro de um acontecimento, né? E os apócrifos são os livros que não foram esperados. Ou seja, eles não nos levam à salvação,
Mas isso não quer dizer que ele não tem informações importantes de alguns acontecimentos na época, né? Que eu acho interessante citar um deles. Um desses textos antigos, né, desses evangelhos antigos, fala que Judas, ele era um escriba. E dá uma informação interessante, que Judas era escriba e ele era sobrinho de Caifás. Quem não sabe, Caifás vai aparecer em João, no Evangelho de João. Ele é o sumo sacerdote. Aí parece uma coisa dá uma clareada, né não? Bom, que coincidência. Judas, um escriba, sobrinho de Caifás. E Caifás foi aquele que, o cabeça, que estava revolucionando lá todos o Sinédrio para mandar Jesus para a morte, para a crucificação. Dá a entender o quê? Que desde o início Judas já entrou com a intenção de investigar a vida de Jesus, a pegar em contradição. Ou seja, desde o início, Judas estava lá amando de alguém. Ele se ofereceu para estar lá, para se fazer presente, para ver os passos, para ver algum erro, alguma coisa errada. Alguma coisa errada. É uma informação interessante. Eu acredito muito nisso. Tem até uma lógica. E justamente quando a gente vê, quando Judas finaliza, né, o processo dele, que é no final entregar Jesus, ele recebe, troca Jesus. Ele já tinha um contato. Como é que ele tinha um contato de vender Jesus por 30 moedas? Ele chegou lá, eu ofereci Jesus? Não, ele já fazia parte de uma combinação lá por trás da traição. Tanto que Judas é um dos últimos a chegar lá, né? A fazer parte. Quando Jesus já estava mais famoso. E vende Jesus por 30 moedas de ouro. E quando Jesus é crucificado e morto, bateram remorso, porque ele conviveu com Jesus. Ele tinha lá uma missão de pegar Jesus, né, em contradição. Provar que Jesus não era filho de Deus. No final, ele não tinha como provar. No final, Jesus foi crucificado. E para ele, bateu no coração dele o quê? Pai, mandei para a crucificação um inocente. E por isso o remorso, e por isso ele se suicidou, se enforcou, né? Porque ele conhecia Jesus. Ele foi colocado lá com a intenção. No final, ele viu que só foi simplesmente usado mesmo. Aí eu gostaria de chamar essa atenção por conta disso. Porque Jesus conhece o nosso coração e a nossa intenção. Quantas pessoas seguem Jesus com interesse? Muita gente, viu? Muita gente é como Judas, cuidado. Segue Jesus por interesse. Tem um interesse por trás, mas Jesus conhece o coração. Ele dá a resposta a você. Cuidado, eu não tenho nada a oferecer além da salvação. Nem caso eu tenho. É o recado de Jesus. E para finalizar, o versículo 21 e 22 vai dizer o seguinte: outra vez, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aí eu falo para você: por que Jesus falou isso? Jesus tinha uma missão e a missão dele estava já como fosse o último ano, já está naquele que não tem mais parar. Segue, deixe que os mortos, ou seja, enterre os seus mortos. Todos que não conhecem a Jesus são como mortos. Todos aqueles que não conhecem a luz que é Jesus vivem na escuridão.
Então você que conhece Jesus, conheceu a luz, não deve mais voltar para a escuridão. É Jesus que chama a atenção. Olha, eles estão como os mortos. Todos eles são mortos enterrando mortos. Eles não conhecem a luz. Eles não estão vivos. Estão prisioneiros deles mesmos. Prisioneiros de um pecado. E Jesus, aí, me segue. Vem me segue. Porque eu sim sou a vida. Eu sim sou a ressurreição. Eu sou a luz. Eu sou o caminho. É isso que Jesus está falando para esse discípulo. Vem segue. Vem segue. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E vem para mim, que eu vou lhe mostrar o caminho dos vivos. E aí fica a mensagem para a gente, minha gente. Vamos refletir, vamos vivenciar a palavra de Deus e ter cuidado. Né? Vamos ter cuidado, porque Jesus sabe de tudo. Amém? Até a próxima.